Então, pessoal, vamos aqui construir o nosso quinto projeto do nosso curso de Android. O que a gente vai fazer nesse projeto? Esse projeto a gente vai criar uma tela de login básica. Vamos criar também um botão. Nesse botão a gente deve programar uma ação que mostre alguma informação na tela, certo? Vamos lá para o nosso modo text e vamos começar a desenvolver o nosso projeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um text view, certo? Esse text view vai ser 100% e sua altura o tamanho que ele ocupar. Vamos colocar um texto para ele. Vamos colocar aqui login. Vamos também colocar uma margem para ele de 30, para que ele não fique colado nem no topo, nem na parte de baixo do outro componente. Fique ligado com a parte de cima dele. Vamos colocar também um text aligned, para ele ficar ao centro. Vamos colocar também um tamanho, text size, e vamos colocar um tamanho aqui de 30 dp. Vamos colocar também o seu background padrão. Vamos colocar aqui, ó, o edit box background. Feito isso, vamos visualizar aqui o que está acontecendo. Ele já centralizou, e essa caixinha aqui que a gente colocou, na verdade não é nele que a gente deve utilizar, se bem que você pode utilizar, mas eu prefiro utilizar no text, no edit text. Pronto, uma vez que nós criamos aqui o nosso text view, vamos criar aqui um outro line layout. Vamos colocar ele como 100% também, match parent, e vamos colocar ele como wrap content, para que ele ocupe somente o tamanho que ele estiver sendo utilizado. Feito isso, vamos colocar também a orientação, Android Orientation. Deixa eu voltar aqui que saiu fora. Android Orientation, vamos colocar como vertical também. Vamos agora adicionar os nossos edit texts. Edit text. Vamos colocar também a largura de 100%. Se você quiser, você pode especificar aqui um tamanho, por exemplo, 300 dp. Só que não é muito bom porque depende do tamanho da tela. Se você pegar um celular que tem uma tela menor do que a tela que você programou, então ele vai ficar passando, não vai ficar muito bom. Então eu vou utilizar ele o tamanho da tela padrão, ou seja, o seu tamanho, o tamanho que a tela possuir, ou seja, que o seu parente possuir. Vamos colocar aqui match parent. Vamos colocar a sua altura, que é o height, né? Vamos colocar a sua altura o seu tamanho padrão também. Vamos colocar um height para ele, que é aquele texto que fica de fundo. Vamos colocar height apenas em meio. Vamos colocar também um tamanho, text size. Vamos colocar aqui o tamanho de 20 dp. Além disso, vamos colocar um ID. Esse ID a gente vai precisar dele para utilizar na nossa aplicação, para capturar ele e passar no evento do botão. Vamos colocar aqui EDT, ID, e-mail. Vamos visualizar aqui para ver como está ficando. Vamos colocar também um background para que ele fique mais elegante. Vamos colocar aqui Android background, Android background. Vamos colocar aqui o edit box, que é o background padrão dele. Vamos também dar um margem para ele, um margem de 20 dp, para que ele não fique colado em nenhum dos lados, para que ele se distancie tanto da esquerda quanto da direita, do topo e da parte de baixo.
E observe que ele já ficou com o seu hit dentro. Além disso, vamos colocar agora, vamos duplicar para que a gente coloque um segundo componente, edit text, para a senha, o password. Vou colocar aqui edit id pass, e aqui vamos colocar senha mesmo. No hint, o tamanho vai ser o mesmo. Vamos deixar também que ele fique com as distâncias nas suas laterais, certo? Vamos adicionar agora um botão. Esse botão, eu vou deixar ele fora do line layout que a gente utilizou. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui um elemento button com o tamanho dele mesmo e a altura também que ele estiver ocupando pelo texto. Vamos colocar aqui o texto e vamos adicionar aqui logar. Vamos pedir que ele fique centralizado nessa parte do lado de cá, do lado direito aqui. Para isso a gente utiliza o Android Margin Right. Então, pessoal, não vamos usar esse Margin Right, vamos utilizar um recurso que eu acho interessante, que é o Gravity. O Gravity, ele centraliza apenas o texto, certo? Ele centraliza o texto dentro do componente, mas a gente não quer centralizar somente o texto, a gente quer que o botão fique do lado direito da nossa tela. Então, nós iremos utilizar o Layout Gravity. Vamos utilizar ele como right, para que ele fique centralizado à direita, certo? Vamos dar uma margem aqui para que ele não fique colado. Vamos colocar aqui o Android margem de, deixa eu ver se 20 dp seria o ideal, certo? Vamos diminuir aqui, vamos deixar 20 apenas à direita, right? E aqui no topo, layout margem top, vamos colocar apenas 10, para que ele não fique muito distante. Pronto, feito isso, a nossa parte de design já está completo. Só foi pedir que fizesse isso na aplicação, mas isso não quer dizer que você não possa colocar um background aqui para que ele fique como fundo, possa modificar as cores de cada componente. Tudo isso já foi feito em projetos anteriores. Eu apenas vou fazer esse projeto simples para que vocês possam elaborar o projeto de vocês com mais recursos. Então, pronto, feito isso aqui, nós utilizamos aqui um text view e dois edit text para que nós possamos capturar o que o usuário digitar, e quando for pressionado o botão logar, ele mostra a mensagem, certo? Essa mensagem eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma validação também. Se o usuário não preencher nem o e-mail nem a senha, o que é que vai acontecer? Quando ele clicar no botão, vai ser mostrada a mensagem: preencha o e-mail. Se ele preencher o e-mail, não preencher a senha e pressionar logar, aí vai aparecer a mensagem: preencha a senha. Se ele preencher o e-mail e não colocar o arroba, que faz parte do e-mail, então ele vai mostrar também a mensagem: coloque, o seu e-mail está incorreto, corrija seu e-mail, alguma coisa desse tipo, certo? E caso ele preencha tudo correto, quando ele pressionar no botão logar, a gente vai mostrar aqui uma mensagem mostrando o e-mail que ele digitou e a senha que ele utilizou, certo? Então, vamos aqui fazer a nossa programação do nosso evento do botão. Para isso, para programar, tem várias formas de você atribuir uma ação ao evento.
Vamos utilizar pelo XML. Vamos colocar aqui Android onClick. No onClick a gente digita o nome do método que a gente vai criar na nossa main activity. A gente vai digitar aqui o nome de um método que a gente vai criar esse método aqui na nossa activity principal. Vamos colocar aqui acesso login. Pronto, esse vai ser o nome do método. Vamos vir agora para a nossa classe. Deixa eu apagar esse método aqui que eu estava fazendo outro projeto. Pronto, feito isso aqui, nós vamos criar esse método do tipo público. Public void, ou seja, um método que não tem retorno. Void significa que não vai retornar nada. Public void, e aqui a gente coloca o nome do método que a gente utilizou aqui, ó. Vou até copiar para não digitar errado. Em seguida, nós finalizamos a estrutura do nosso método, que precisa ter os dois parênteses e a chave, abrindo e fechando. E dentro do nosso método a gente tem que passar a nossa view, certo? Observe que ele vai ficar... Ele não ficou vermelho porque eu já fiz o import, e aqui eu vou até tirar, para que vocês possam visualizar que é necessário importar a classe view. Observe que ele ficou vermelho. Você pode pressionar a tecla Alt mais Tab, Alt mais Enter, e ele automaticamente implementa o nosso import. Pronto, feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro capturar a gente vai primeiro capturar o que o usuário digitar aqui nos dois componentes. Vamos primeiro pegar esses componentes através de seu ID, que foi o que a gente definiu aqui. Para cada elemento a gente colocou um ID diferente para que a gente possa encontrar esse ID aqui na nossa activity. Então vamos criar aqui o edit text, vamos dar um nome para ele, pode ser qualquer nome que você quiser. Vou chamar aqui de edt e-mail, e aí nós vamos passar para ele o nosso componente através do find view by ID. Primeiro a gente precisa fazer o cast, ou seja, a gente precisa converter ele para o tipo edit text, certo? Por isso que a gente faz o cast find view by ID, e aí nós utilizamos a nossa classe R, passando o ID que nós utilizamos lá no nosso XML, certo? Feito isso, nós capturamos o componente, ou seja, esse componente é aqui, ó. Nós estamos capturando o componente, não estamos capturando o seu texto. O texto a gente precisa fazer um outro comando para poder capturar o texto. Pronto, feito isso aqui, vamos capturar agora o que o usuário for digitar, certo? Vamos criar uma variável do tipo string, vamos chamar aqui apenas de e-mail, e vamos utilizar o nosso edit text. Vamos utilizar esse edit text aqui embaixo. Por isso, se você der um nome aqui, você tem que usá-lo aqui embaixo, não pode ser um nome diferente. Você usa o edit e-mail aqui, e quando você colocar um ponto, você vai acessar os métodos que fazem parte do nosso edit text. E desses métodos a gente vai utilizar o getText, ou seja, o getText a gente usa para capturar o que o usuário digitou. Só que o que ele digitou pode ser um tipo de informação que não seja texto. Então a gente tem que usar um método toString, ou seja, para que ele possa converter o que o usuário digitar para texto, certo? Para a nossa string, nós utilizamos então o toString. E feito isso, nós estamos capturando o que o usuário digitou no nosso campo aqui. O que ele digitou, nós vamos guardar na variável e-mail que nós criamos. A mesma coisa a gente vai fazer para a nossa senha. Vamos alterar aqui, vamos colocar edt senha. E vamos alterar aqui o outro ID, pegar o ID do password que a gente colocou no nosso XML. Feito isso, vamos utilizar aqui o nosso edt senha aqui
e utilizar o método getText da classe edText, convertendo, ou seja, para string, e armazenando aqui na nossa variável senha. Pronto, feito isso, nós já temos aqui, nós já capturamos as informações que foram digitadas. Então, quando você clicar no botão, automaticamente as informações que o usuário digitou vão ficar guardadas nas suas respectivas variáveis. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa validar, certo? Ou seja, se o usuário não digitar nada no e-mail, então a gente tem que mostrar uma mensagem para o usuário que ele tem que digitar. Como que a gente faz isso? Através de if. Tem várias formas. Você pode utilizar sweet case. A melhor forma que você achar, você pode fazer. Não é necessário você fazer com if else. Eu vou fazer para mostrar um pouco como é mais simples você utilizar o if else. Então vamos colocar if else. Aqui no if else, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a variável e-mail que a gente criou e vamos então, eu acho melhor a gente capturar aqui o próprio componente ao invés da nossa string, porque a nossa string ela já vai estar com algum valor. O que não vai possuir valor vai ser o campo em si. Então, vamos fazer nossa validação de acordo com o campo. Vamos utilizar aqui o nosso editText e vamos usar o método getText, passando para string e usando o nosso equals. Ou seja, se o texto que o usuário digitou lá, o nosso componente, o seu texto foi igual a vazio, ou seja, não tiver nada digitado, então ele vai notificar uma informação para a gente. Aí essa informação a gente utiliza a classe toast. Toast, vou chamar aqui de MSN apenas. Vamos instanciar. O melhor, vamos já utilizar direto, sem precisar que a gente instancie. Vamos então, eu não vou utilizar instância, porque existem várias formas de você fazer. Deixa eu mostrar para vocês que você pode fazer dessa forma, passando aqui para uma variável aqui, você utiliza a classe toast, dá um nome para ela, e aqui você utiliza o toast mactest, e aqui ele vai receber três parâmetros. Um é o this, o outro é a informação que você quer mostrar, e o outro também é o toast. É o toast ponto ou length long ou short. O long é para você deixar a mensagem passando um pouco mais de tempo, ou seja, mais demorado. Demora um pouco mais a sua visualização na tela, enquanto que o short é um pouco menos rápido, quer dizer, menos lento. Ele passa um pouco mais rápido. Vamos utilizar aqui o long. E dessa forma aqui a gente pode usar o MSN, ou seja, o nome da classe que a gente deu, e utilizando o método show. E aqui a gente passa a informação. Digite ou preencha o campo de texto. E aí o método show vai mostrar as informações que você digitou. Existe essa forma de você fazer, ou então você pode fazer direto, sem precisar instanciar. Você já utiliza o próprio método show aqui, ó. Certo? Dessa forma você já está mostrando informação. Então, se o usuário não preencher nada, o equals quer dizer isso, se tiver vazio o campo, então ele vai mostrar a mensagem: preencha o campo do e-mail. Se não, ele vai preencher. Se não, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar o if else, ou seja, o else if, para que a gente possa fazer uma segunda validação. Certo? E nessa segunda validação, agora a gente vai utilizar o edit senha, passando o nosso getText, passando para string e utilizando o método equals. E aqui a gente coloca vazio, ou seja, se a senha estiver vazia,
Então ele vai mostrar preencha a senha. Vamos copiar e colar aqui embaixo e vamos alterar preencha o campo de senha. E agora a gente faz o famoso else. Vamos fazer um outro if else. Agora esse if else é para que a gente possa validar o nosso arroba aqui do nosso e-mail, certo? Para que quando o usuário digitar, a gente saiba que o usuário digitou corretamente. Para isso, vamos utilizar novamente aqui um if else, um else if. Else if. E o que é que a gente vai fazer aqui? Então, o que a gente vai fazer aqui para validar se o usuário digitou o campo de e-mail corretamente? A gente vai primeiro criar aqui uma variável do tipo integer, vai chamar de i ou qualquer nome que você achar melhor. E vamos passar aqui a nossa senha .index, certo? Na index a gente vai colocar o arroba. O que isso quer dizer? O índice, o índice of, né? Index of, ele vai capturar, ele vai varrer toda a sua string aqui e vai procurar esse símbolo, esse caractere. Se ele encontrar, ele vai retornar um valor qualquer, ou seja, diferente de -1. Se ele não achar, então ele vai retornar o valor de -1. Então, com isso, a gente pode fazer a validação. Aqui no nosso if, vamos colocar aqui, se o i for igual a -1, isso quer dizer que ele não encontrou o arroba, então o usuário não digitou. Então, a gente vai e mostra a mensagem para que ele coloque o e-mail corretamente. Preencha o e-mail corretamente. Preencha o e-mail corretamente. Vou mudar aqui, ficou meio estranho aqui. Vamos colocar apenas e-mail inválido. E-mail inválido. Pronto, feito isso aqui no nosso else agora, final, nós vamos capturar, quer dizer, nós já capturamos aqui, nós vamos utilizar, vamos mostrar na tela tanto o e-mail quanto a senha que ele digitou. Então vamos colocar aqui, usar novamente o nosso touch. E aqui o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar seu usuário e vamos concatenar com a nossa variável e-mail. E agora a gente vai colocar sua senha. Vamos concatenar sua senha. Vamos concatenar aqui com a variável senha. Pronto, com isso a mensagem vai ser mostrada na tela. Vai mostrar o usuário, o e-mail que ele digitou e como senha vai mostrar a senha que ele digitou. Feito isso, está pronto o nosso projeto. Vamos rodar esse projeto para a gente ver como que ficou e testar direitinho se ele está funcionando. Então, pessoal, antes da gente executar, eu acabei trocando aqui e não percebi o caractere arroba, ele fica no e-mail. Eu acabei colocando senha aqui, ó. Então, você deve trocar e utilizar um e-mail aqui, ou seja, para que ele capture a informação que for digitada no e-mail, certo? Pronto, feito isso. Outra coisa, vamos voltar aqui na nossa Activity Main, no nosso modo texto, e vamos adicionar aqui o password para que ele oculte, para que ninguém visualize a senha que você está digitando. Android password. Vamos colocar igual true. Pronto, feito isso, vamos rodar aqui o nosso projeto para que a gente possa ver como ficou e testar. Vamos clicar aqui no botão.
aguardar a página recarregar. Ok, vamos fazer nosso teste. Vamos digitar apenas qualquer informação aqui. E vamos clicar aqui no nosso botão. Ele mostrou e-mail inválido. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas deixa eu dar um zoom aqui. Deixa só eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Pronto. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Se bem que ele aumenta para qualquer coisa, mas só não aumenta para a máquina virtual. Que coisa, hein? Então, vê só, quando a gente clica aqui no botão, aí aparece aqui embaixo, ó, e-mail inválido. Vamos corrigir agora o nosso e-mail. Vamos colocar aqui josiel.hernande_2@hotmail.com. Vamos pressionar o botão logar novamente. Observe que agora ele não mostrou mais nada em relação ao e-mail, e sim apenas a senha. Então vamos digitar aqui uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos pressionar logar. Observe seu usuário, aí o e-mail, e sua senha, a senha que foi digitada. Certo? Tendo feito isso, a gente conclui o nosso projeto. Mas não quer dizer que você deva fazer o seu projeto e colocar validação. Isso é apenas para estudo, certo? Na realidade, na verdade, o projeto em si, isso é você mostrar uma mensagem qualquer na tela quando você clicar no botão. E para fazer mensagem, para você mostrar a mensagem na tela, é muito simples. Eu vou até retirar aqui o código para que vocês possam ver. Para mostrar a mensagem na tela, você só precisa fazer simplesmente isso aqui, ó. Colocar o touch, make text, e aqui você colocar a mensagem que você quiser. Por exemplo, login realizado com sucesso. Até porque na atividade só foi pedido que mostrasse alguma informação na ação do botão, certo? Então, feito isso aqui, vamos rodar aqui para que a gente possa ver novamente. Então, pronto, ele abriu. Vamos executar aqui o nosso logar. Observe, login realizado com sucesso. Então, mostrou a mensagem, que na verdade só foi isso que foi pedido na atividade. Mas se vocês quiserem para estudo, só é vocês elaborarem da forma que eu fiz aqui, com validação. Que foi dessa forma. Dessa forma eu criei aqui os edit text, capturei o ID de cada um, criei uma variável, peguei apenas o texto que o usuário digitou. Do mesmo jeito eu fiz para a senha. Capturei aqui o arroba, quer dizer, o underline, né? Underline não, arroba mesmo, né? Que coisa. Aí passei para essa variável o resultado, ou seja, essa index office ela vai pegar um valor inteiro, certo? Ela não vai pegar um string, ela pega e retorna um valor inteiro. E esse valor inteiro, se ela encontrar, é um valor diferente de -1. Se ela não encontrar, ela retorna -1. Então é por isso que aqui no nosso else if a gente coloca i igual a -1. Ou seja, se o valor do que tiver aqui em i for igual a -1, então isso quer dizer que ele não achou o nosso caractere e ele retorna a mensagem para o usuário digitar de forma correta. Outra coisa, se você quiser implementar aqui um método diretamente pela Activity, sem ser pelo XML, aqui onde a gente criou, se a gente quiser tirar aqui o onClick daqui e implementar um método na própria classe, a gente também já utilizou dessa forma. A gente precisa colocar aqui o onClick e onClick. Deixa eu retirar aqui e refazer para ele reconhecer. A gente coloca o onClick ao invés de um nome que você digitou lá no XML. Public
void onClick. E aqui a gente passa o elemento view aqui, a nossa classe view como parâmetro, dá um nome para ela de v, e a gente precisa aqui, ó, usar o implement view.onClickListing, set onClickListing. Então, para a gente fazer dessa forma aqui, deixa eu apagar aqui e começar aqui, porque a gente precisa pegar o ID do botão aqui. Temos que adicionar primeiro um ID para ele, btn ID, e aqui na nossa main activity a gente utiliza o button, dá um nome para ele e faz o cast normal, e usa o find view by ID para pegar o ID dele, certo? E adiciona aqui o nosso btn.setOnClickListing, passando this, certo? Dessa forma aqui, aí a gente implementa a classe view view.on. Ele não está encontrando a classe. Deixa eu ver aqui por que ele não está encontrando. Implemente. Nós vamos implementar a nossa view.onClickListing. Feito isso aqui, nós capturamos aqui o evento do botão. Quando nós clicarmos no botão, nós iremos para esse outro método aqui embaixo. E aqui embaixo a gente coloca a mensagem que nós iríamos mostrar normalmente. This toast.long.show. E aqui a gente mostra a mensagem. O login realizado com sucesso. Então veja, existem muitas formas de você fazer a mesma coisa. Observe que você pode fazer o onClick através de XML ou então implementando ele na própria Activity. Eu particularmente eu gosto de utilizar da forma que eu fiz anteriormente, é muito mais simples. Certo? Dessa forma aqui é muito mais simples para você implementar, porque você só precisa pegar o nome do onClick que você determinou aqui, ó. Eu havia tirado para fazer do outro jeito. OnClick. Só isso aqui. E o ID a gente não precisa mais. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa... Não vou chamar de videoaula, apenas uma demonstração de como fazer o nosso projeto 4. E qualquer coisa, comentem aí, qualquer dúvida que eu possa resolver, com certeza eu farei, certo? E vamos para a próxima atividade agora, né? Para a sexta, porque essa realmente não tem muito o que fazer. E um abraço aí para vocês.